todos. Nós vamos ter um breve período de oração silenciosa. E nessa sua oração já seja pedindo para a semana que inicia. Peça sempre que nós possamos ter liberdade de pregar o Evangelho, não somente aqui em quatro paredes, mas que tenhamos a ousadia, o amor, a grande disposição de brilhar para Jesus. Lembra já de orar pela ceia de domingo que vem, na parte da manhã, 9h30 até as 10h30 da manhã, tá bom? Então, ceia, próximo domingo, na parte da manhã. Uma oração silenciosa, vamos orar por esses pedidos e outros que você tenha necessidade aí em seu coração. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, o Senhor tem nos dado esta oportunidade. Esse dia tem sido escrito pelo Senhor. Nós não viemos aqui, ó Deus, por motivo próprio, mas nos ajuntamos em torno da Tua Palavra, em torno da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque tem demonstrado o Teu grande amor através de Deus, de nos conceder a salvação, de reunir o Teu povo como família. Nos ajude a expressar sempre gratidão. Nos ajude a achar contentamento, primeiramente no Senhor. Nos ajude durante os louvores a expressar o Deus com corpo, alma e espírito, aquilo que o Senhor tem realizado. E que pela fé nós vamos andar em cada passo diante da pessoa de Jesus Cristo. Nos ajude a viver hoje aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez, ó Deus, pela semana maravilhosa, as lutas, as batalhas, mas em todas elas nós sabemos que somos mais do que vencedores. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, aqueles que não puderam chegar, aqueles que nesse momento estão trabalhando, por algum motivo maior, não se reúnem nesse contexto, mas que na próxima oportunidade estejamos juntos para o louvor e glória do Senhor. Abençoa aqueles, ó Deus, que estão com disposição, aqueles que estão com alguma enfermidade, aqueles que estão com alguma dor. Nós pedimos da Tua graça, da Tua compaixão, e que eles possam ser restabelecidos pelo Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso e gracioso. Nos ajude nesse tempo que estivermos aqui, a ter, ó Deus, da nossa parte, possamos estar oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nosso propósito é exaltar a pessoa de Cristo e que possamos, ó Deus, andar no caminho da união, no caminho da humildade e produzindo sempre frutos dignos de arrependimento. No nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu não marquei aqui, mas os hinos, os irmãos que estão escolhendo. Então, tanto o texto para ser lido, pelo menos os cânticos, e eu almejo a hora que nós vamos a retornar com os cânticos em coral, alguma preparação assim, e como é bom estarmos louvando, sendo abençoado por nosso Deus com a nossa voz, e assim nós podemos fazer tudo para a glória do Senhor Jesus. Nós temos o alvo no mês de outubro, retornar à nossa escola bíblica dominical. Vamos conversar com aqueles que são professores, um deles. Nós vamos atrás dos materiais, definindo. Então, no próximo mês de outubro. Então, você, criança, de 0 a 100 anos, é convidado. Passou disso, aí é pela misericórdia do nosso bom Deus. Tá bom? Então, eu creio que vai ser uma grande bênção esse retorno às atividades. Teremos 2 hinos, eu quero convidar a igreja a ficar em pé. 169, 169 e 323. O 323 está marcado aqui. Será a primeira e a segunda estrofe. Vai ter um interlúdio, toca-se o piano e aí direto para a quarta estrofe. Tá bom?
169 e 323. Boa noite. Abra a palavra em Salmos, capítulo 100. Eu não convidei, mas vou chamar agora. Quero ver se ela tem coragem. Quero chamar a Bianca. Você mesmo, Bianca. Vai ser colocado aqui o Salmo 100, são
aí 4, 5 versículos. Você vai ficar perto do microfone, tá bom? E vai ler. Salmos, capítulo 100. Tá bom? Na hora que ficar parada, pode ler. E o Paulo Filho vai abrindo aqui. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nos a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. E vem com sotaque, um tempero diferente, né? Tempero de pai e tempero de mãe. Muito bem, boa leitura. Aceitou o desafio, né? Para aprovar. Como já falado aí, a questão dos avisos. Hoje de manhã tivemos uma ótima assembleia. Aí os que não tiveram, quiser só as informações, pode me procurar, Quelita, pode procurar a Marnilda, a Nacida, um procurando outro e falando ainda das notícias mais atuais. Mais uma vez, ceia no próximo domingo de manhã, 9h30, até às 10h30. Oração sempre pela nossa nação, oração pelos missionários, e ore pela igreja, pelas necessidades, pelos alvos, não alvos que nós criamos, mas alvos que Deus tem para conosco mesmo. Então, quando você lê a palavra, nós olhamos o que Deus tem nos dado, nós temos os alvos individuais, com a família, cuidando da igreja, da sociedade, o nosso papel, a nossa interação. Mas lembre que nossa igreja, ela devemos brilhar aqui. Mesmo que cada um ora num bairro diferente, até em cidades diferentes, nosso alvo, onde estivermos, trazer honra e glória para o nosso bom Deus. Então fica aí esses desafios, questão de oração. Nós já vamos para o hino 343 e depois vai ter o cântico. E na hora do cântico, aqueles que querem voluntariamente ajudar, o gasofilaço está no fundo, aí você pode. Nós vimos para frente, agora nós vamos até ali, tá bom? Então, na hora do cântico, depois então do 343, o cântico é a hora de ofertas voluntárias. Que os irmãos possam ficar de pé. Segura, mas me conformo
Muito bem. Filipenses, capítulo 4 ainda, versículo 10 ao 13, neste momento. Filipenses capítulo 4, 13, diante ao texto, no qual começamos na semana passada, e dando a continuidade hoje. Interessante que o versículo 13, tão conhecido, o versículo aqui 19, tão conhecido, quem escreve é o apóstolo Paulo, e nós aqui estamos como que defendendo ou enxergando ele agradecendo a igreja dos Filipenses pelo sustento, pelo apoio, pela dedicação em prol do ministério dele, em prol, da mesma maneira, do ministério de Deus. E é interessante que tem esse contexto, tem um versículo certo. Então, mesmo eu lendo aqui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É um missionário falando, um apóstolo, é um pregador, é um evangelista pregando este contexto. E quando o apóstolo fala, e meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, aqui ele agradecendo aos irmãos que o tanto apoiaram. Mas às vezes você vê esses versículos bem fora de contexto, com outra aplicação. Você claramente já ouviu, eu já ouvi. Mas nós vemos aqui para quem foi endereçado o coração do apóstolo, quando Deus está utilizando a sua vida, e o coração daqueles irmãos unido com o dele, suprindo a obra missionária. Então, aqui é contexto de missões. Não que nós não podemos utilizar esse versículo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela se renova a cada manhã. Mas o contexto aqui é imediato. Para quem ele escreve, qual o motivo, a razão, os porquês. É um missionário, é um pastor, é um apóstolo agradecendo. Muito bem, aqui nós temos o contexto da mensagem. Sustento da obra de Deus. É o tema da vez. Já verificamos, Paulo agora resume, ele está fechando essa carta. Falando daquilo que é bem precioso, é um alvo, é um foco em sua vida. Então ele deixou para o final. Não, do que ele falou antes não tinha importância. Também tinha. Mas ele é como aquela cereja do bolo. A preocupação, a vida do apóstolo Paulo era gasta no ministério. Então ele deixa esse assunto, ou ele renova esse assunto mais uma vez no final. Então verificamos que a obra de Deus, a obra é de Deus. Então o Criador supre as nossas necessidades. Mas aprove Deus nos escolher. Ele coloca a responsabilidade para a igreja. Igreja local. E ele dá responsabilidade e nos dá privilégio. E quando nós olhamos a vida do missionário, do obreiro, do evangelista, daquele que Deus tem usado para mais um trabalho, a começar, ele também vai ter responsabilidade e privilégios. Então, qual é a responsabilidade da igreja, desta igreja? Qual é o nosso compromisso para com Deus e para com o missionário? Então, ali no ponto 1, sustento sistemático. E o que eu estou pregando aqui é olhando toda a Escritura e você vai relembrando, especialmente o que o apóstolo Paulo escreveu. E é lógico, a base aqui, especialmente em Filipenses. Ele já tocou nesse assunto, não é novo, não é algo novo. Mas Paulo não se cansava de repetir o assunto. Ponto 2 ali. Sustento espiritual. Além da preocupação do que eu posso oferecer ao missionário, como está a vida dele? Como que ele anda, como está a família, como é todo o aspecto da sua existência. Um ponto adiante ainda. Reciprocidade da comunhão. Você deseja o bem, ora pelo missionário e tenha certeza que ele ora por aqueles que o sustentam. Ele ora por todos. E a Bíblia nos recomenda orar e desejar o bem. Mas olha, nós temos um foco. O missionário tal, as suas necessidades, constantemente é compartilhado. E ele lá ele ora. Ele tem orado, ele tem zelado. Ele não conhece as nossas necessidades
em particular, mas de maneira geral, Ele quer que vá bem a minha vida e a sua vida. Muito bem, hoje aí adentrando, especialmente a parte aí de oferta de amor. Então a igreja, ela sustenta fisicamente, espiritualmente, ela abençoa e é abençoada. E o que ela faz, o que a igreja faz, refletindo no amor de Deus, é a oferta de amor. Quando nós entregamos algo na obra, é ou deve ser feita na questão do amor. No versículo 18 aqui, já vou direto para o 18, tá bom? Filipenses 4:18. E vou voltar depois, retroceder, porque os pontos aqui vão e eles retornam. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou. Olha, vai notando o pensamento aí. Bastante, abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, por isso que Paulo fala lá, após todas as coisas, por isso que depois ele deseja que Deus, segundo o seu poder, então ele abençoe em glória. Mas aqui ele nota, e aí fica como parte da igreja, que ela estava se dedicando ou ofertando de maneira amorosa, oferta de amor. E lembra que às vezes nós até renovamos, aí tem até o nome, oferta de amor. O que é essa oferta de amor? Normalmente você faz isso individualmente ou como igreja. Chega lá em janeiro, ou você já começa a orar em dezembro. O quanto eu quero ajudar os missionários? Algo sistemático. Aí cada um tem um valor, né? E aí você fala, eu quero ajudar de janeiro do ano que vem até dezembro. Quero ser fiel. E aí, unindo, a gente passa para o missionário, a missionária, olha, o valor que nós queremos, e nós vamos honrar, com a misericórdia e a graça de Deus, para você, a sua família é tal. E aí é chamado muitas vezes oferta de amor, já viu? Oferta de amor ao missionário. E talvez algo que muitos também não têm feito, mas é oferta de amor. Amor pela obra. Amor pelas almas. Amor e dedicação a Deus. Então que o ofertante, alguém escreveu, o ofertante nunca se tornará mais pobre por se envolver na obra de Deus. Ninguém que vai dedicar amor e vai ofertar, ninguém vai ficar um pouquinho mais pobre. Eu tenho receio de participar, de ajudar. Eu tenho medo de faltar alguma coisa. Olha os dois versículos principais que nós decoramos, nós sabemos aí, o 13 e o 19, não vai lhe faltar. Não vai faltar. Então, o ofertante nunca se tornará mais pobre. Não. Ele já é pobre se ele não ofertar. Um coração mais mesquinho, talvez o Deus dele é o dinheiro. Então, aqui na terra temos recompensas, e ainda a Bíblia diz que nós ajuntamos tesouros no céu, quando dedicamos, nos envolvemos com a obra de Deus. Então, tem como alguém se envolver com a obra de Deus e ficar mais pobre? Padecer necessidade? Um Deus que não pode mentir, não permitiria isso acontecer. Então, tudo que é de amor envolve o quê? Afeto, envolve voluntariedade. Isso nós sabemos. E nota que na questão que nós falamos de oferta de amor, é parte de cultuar a Deus. Às vezes eu relembro, eu falo algo aqui, que o culto tem algumas partes. Tem uma parte do louvor, você encontra isso em toda a Escritura. Tem louvor cantado. No culto tem orações. Olha, eu digo Novo Testamento. Tem orações? Tem louvor, tem orações. Tem muitas vezes a pessoa reconhecendo o seu erro, o seu pecado, confessando de pecado. Faz isso também. Tem a exortação da palavra de Deus, que vem consolando, vem dando convicção, vem confortando, exortando. E tem também a dedicação de ofertas. Aqui é a parte financeira. Então, um culto que é culto mesmo, vai ter pelo menos essas 5 coisas, essas 5 áreas. Então, tem como separar
Quando se fala oferta de amor, e nesse contexto missionário, é uma maneira de cultuar a Deus. Assim, um culto completo. Eu estou me dedicando a Deus de maneira completa. Vai envolver a sua vida com a vida do campo missionário. Vai notando isso? É parte do nosso culto, da nossa responsabilidade. Então envolve sim. A sua adoração, a minha adoração, só será completa quando o seu bolso também se envolver. Envolve. Porque tudo que nós temos é Deus quem concede. E Deus nos desafia a participar da obra dele. E com amor, com dedicação e com fé nós fazemos isso. Mas não esquecendo, oferta de amor. A palavra de Deus fala isso. Toda vez que nós olhamos a Escritura, o que agrada ao coração de Deus é oferta de amor. E se é oferta de amor, quando fala a palavra oferta, nós lembramos de todo o contexto, especialmente do Antigo Testamento. Você vai lembrar de sacrifício, é uma expressão comum lá no Antigo Testamento. Apresentava-se com um sacrifício. E aí Deus tinha colocado prescrições para agradar ao próprio Deus. O ser humano, o homem, representando a família. E aí tem a questão depois, Deus levanta os sacerdotes. E aí tem o sacrifício do rei. E tem o sacrifício da nação e tudo aquilo. Algo que Deus pediu, respondemos com amor, e é um sacrifício aceitável ou agradável a Deus. Então, quando nós falamos isso, é parte de culto. Por isso que no culto tem esses momentos. E lembra, internamente, mas a nossa vida toda é de adoração a Deus. Então, olha, interessante, quando os filipenses ofertavam a Paulo, isso com alegria, eles faziam, e aí nós olhamos outros textos, como se fosse ao próprio Deus. O Novo Testamento mostra essas expressões, dando tempo nós vamos ver isso. Era ofertado, atingindo a necessidade de alguém, mas a pessoa fazia pensando naquela pessoa, mas agradando e como se fosse para o próprio Deus. Ou seja, a alma dele descansava. Eu estou contribuindo com a obra. Deus tem me dado essa graça, essa oportunidade. Eu faço com amor. Então, era uma ajuda ao ministério do apóstolo Paulo. E ao mesmo tempo era um tributo de louvor a Deus. Olha como é algo duplo. Você faz para uma pessoa e ao mesmo tempo agrada o coração do Criador. Por isso que Paulo vai falando, posso todas as coisas. E Paulo fala, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. É mão dupla aqui. É algo que atinge a terra e tem valor lá nos céus. E vai se ajuntando. Então isso é claro, amados, nesse texto e em outros. Olha, o final, durante o versículo 18, fala assim, né? Eu vou ler mais uma parte aqui, tá bom? Do versículo, para você entender que isso que nós estamos aqui falando é algo bíblico. No versículo 18. Mas bastante tenho recebido, e tenho a mudança. Por que Paulo tinha essas necessidades supridas? Quem que estava envolvendo com isso? Deus e o canal que Deus usa. E depois fala assim, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Foi ele que levou a oferta. E dá para entender que parece no meio da viagem, quando ele chega até a localidade, ele fica doente, quase à morte. Então já verificamos um pouco da vida desse homem. O que da vossa parte me foi enviado. Foi só Epafrodito que levantou aquelas ofertas? Olha aqui no plural, né? O que da vossa parte foi me enviado. Então, me foi enviado. Eu quero, só pega, grave, se você gravar algo da mensagem, grave essa parte. Me foi enviado. Então, quem recebeu? Paulo. Mas olha depois o versículo. Como um cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo assim em resumo. Me foi enviado. Isso foi agradável a Deus. Não é interessante? Me foi enviado. Mas foi como um sacrifício para Deus. É algo duplo. Supriu a necessidade do apóstolo Paulo e algo que chegou diante da presença de Deus. Olha como que parece que, às vezes alguns acham que dinheiro não tem valor nenhum. Na questão da obra de Deus tem. Me foi enviado. Não é? E foi agradável a Deus. Foi agradável ao apóstolo Paulo também? Lógico que foi.
Ou a equipe que estava com ele, quando ele estava em outras localidades? Lógico, mas primeiramente agradável ao próprio Criador, o dono da obra. Então nota, é amor, é a maneira que Deus deixou. Como que vai ser? De que outra maneira você inventaria? Tem uma maneira melhor de envolver a própria igreja? Dali saem os obreiros, dali sai o sustento. E com ordem divina, sustento e garantia de Deus, teria outro plano melhor? Aí eu quero planejar outra maneira, que não envolva a igreja, que não envolva a minha vida, que não envolva a minha família, que não envolva meu bolso. Vai ser suprido de uma outra maneira. Se tivesse uma outra maneira melhor, Deus já teria deixado. Não é verdade? Mas o que Deus deixou é a melhor maneira. Para tudo. Dedicação à família, para tudo. Então, sacrifício, ou aqui a oferta, é culto para Deus. Lembra, estou fazendo para Deus, o nosso Deus. Então era uma ajuda ao apóstolo Paulo, e ao mesmo tempo um tributo, como já falado, para Deus. Tributando louvor, honra e glória ao nosso tão bom, grandioso Deus. A palavra aqui, a parte final, seria como um aroma que sobe, ou acende, algo fragrante a Deus. Então, ao mesmo tempo, aquele que serve aos irmãos, nesse contexto, os irmãos que estão lá, e você faz isso pela fé, você está servindo a Deus. Não é maravilhoso isso? Quando pensamos em ajudar a obra de Deus? Então, ainda é algo voluntário. Se é amor, é algo voluntário. A igreja aqui, ela se regozijava em poder ajudar. E nós notamos isso em outros contextos. Ela regozijava. Jamais deixou de ter interesse na vida do apóstolo Paulo e das suas necessidades. Ele estava como no campo de batalha, na frente da obra. Mas ele fazia sozinho? Tinha suporte de Deus através da igreja. Então isso é bíblico. E vamos dizer que é bíblico porque lá em Coríntios fala da mesma coisa. Como se oferta? Como se pode fazer oferta de amor? Como que se enquadra isso? A igreja tem que fazer algum constrangimento? Alguma ameaça? Tentar vender alguma bênção? Ou será que tem um caminho melhor? O excelente que é através das Escrituras. Então, eu tenho que ler aqui alguns versículos. Se você quiser acompanhar, eu vou estar lendo em 2 Coríntios 8. Então, eu estou saindo agora de Filipenses, indo para o capítulo 2 Coríntios 8. E é uma leitura um pouco longa. De 3 em diante, 3 a 12. Então, como que se oferta de maneira de amor? Envolve sacrifício, envolve a questão de voluntariedade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Olha aqui o contexto, 2 Coríntios. Irmãos se envolveram igreja, com o seu poder, a sua capacidade, e aqui fala até acima da sua capacidade, fazendo algo de fé. Então, porque segundo o seu poder, e eu mesmo testifico, apóstolo, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos honros, que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço. Já verificamos que a palavra comunicação não é só conversa, não. É comunhão e é ofertar. É a palavra que foi usada aqui. A palavra comunicação é ir na ajuda. Desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo escrevendo. Eles deram com a sua capacidade, acima da sua capacidade e além do que nós esperávamos. E olha que Paulo era um homem experiente. Mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de quem? De Deus. Olha que algo surpreendente e bíblico. Eles se deram primeiramente o seu coração. E já que o coração era de Deus, porque Cristo veio salvar, resgatar. E aqui é resposta de amor para com Deus, para com a obra. E eles falam, Paulo, nós podemos ajudar. Paulo, pode, é voluntário. Mas nós queremos mesmo participar, até acima da capacidade. Eles falam, e primeiramente nós queremos dedicar nossas vidas. E se as nossas vidas estão dedicadas, área financeira junto, suprindo a obra. Aqui de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós.
Portanto, assim como em tudo abundeis em fé. Olha, parecido com o que está em Filipenses. Abundeis em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda diligência. Diligência é cuidado, é zelo, né? Em toda diligência. E em vosso amor para conosco. Assim também abundeis nessa graça. Já que vocês cresceram tanto, né, para conosco, e aí Paulo deseja aquele retorno para com eles mesmos. Não digo isso como quem manda. Paulo não mandava. Tem que fazer, tem que ajudar. Não digo isso como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Existe o amor sincero e aquilo que é falso. Se é falso, não é amor, né? Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por isso que Deus pode, em nossas vidas, todas as coisas, por isso que Deus pode suprir, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre. Jesus não veio aqui? E se humilhou, em Filipenses 2 não fala isso? Se esvaziou. E diz o texto ainda mais, não é? Por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus despojou de honra, glória e veio a esse mundo. E quem saiu ganhando? Nós estávamos miseráveis, pobres, cegos, nus, a pior situação possível. E Cristo veio nos enriquecendo com a sua graça, com a sua misericórdia. Com a salvação e aquilo que acompanha a salvação, com os privilégios de tão grande salvação. E nisso dou o meu parecer. Por isso convém a vós, que desde o ano passado, tem até data, começastes a não só a praticar, mas também querer. Então, antes deles fazer algo em cima da hora, eles quiseram. E aí depois eles praticaram, não foi algo forçado. Como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Como que se oferta? Aquilo que Deus, nós vamos ver daqui a pouco, coloca ou você propõe no coração. Mas eu pergunto, é você mesmo que propõe no coração se você está em sintonia com Deus? Ou esse propósito vem de Deus? É algo que tem a liberdade do homem, mas a ação de Deus, né? É segundo propôs no coração. Mas quem que acalenta e dá convicção no nosso coração? Não é o próprio Deus? É um trabalho, é sinergia, né? Algo em comum, em conjunto. 5 aqui. Parte 5 aqui, né? Continuando. Então, é uma oferta que era realizada em primazia. Eu coloquei a oferta em primazia, mas assim, no sentido de uma boa preocupação. Primazia é o primeiro, aquilo que é exaltado. Paulo falou aqui no versículo 18, olha, recebi tudo, bastante tenho. A palavra no original, apecho. Olha, aqui quando fala recebi tudo, bastante tenho, é suprimento total. Não que nós pagamos algo. A palavra até é ligada a algo mercantil, mas suprimento total. Então, quando a igreja que Filipenses fez, ela não fez das suas sobras. Não fez. Não foi de migalhas. Foi de algo de prioridade. Porque fizeram o apóstolo Paulo, mas era um sacrifício agradável para quem? A Deus. Você daria sobra, ou pior, o resto para Deus? O resto das migalhas para Deus? O que Deus nos deu na pessoa de Jesus? Não foi graça, misericórdia? Não veio Jesus aqui? Então é bíblico prover com recursos planejados, de antemão para a obra do Senhor. Aqui no texto que nós vemos em Coríntios, olha, eu sei que desde o ano passado vocês fizeram, mas não só fizeram, vocês planejaram isso. Foi o querer de vocês. Então, é um exemplo que eu falei lá da oferta de amor, algo eu vou dedicar durante um ano, etc. E Deus supre. Parece que uma porta fecha de um lado, mas Deus abre uma janela do outro. Mas que há de ser suprido, será. Em 2 Coríntios capítulo 9, vai lá, 2 Coríntios 9. Eu tenho que ler esses textos. É muito provável que eu não termino ainda Filipenses hoje. Tá bom? 2 Coríntios 9. Está aí? Quanto à administração que se faz a favor dos santos, lógico, aí em primeira mão teve necessidades, muitas vezes, teve fome, tinha envolvimento das viúvas, dos órfãos,
dos carentes, não esquecendo os missionários, no contexto de hoje. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessita escrever-vos. Nem preciso. Não preciso exortar mais. Não preciso. Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios. Aqui é a igreja ajudando, né? Que a Caia está pronta desde o ano passado. E o porquê? Lá, a região da Caia se preparou também. Teve influência. Olha, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios. Então dá para entender que a igreja de Corinto ajudou os macedônios. E aí atingiu, estimulou a Caia. E que a Caia está pronta desde o ano passado. E o vosso zelo tem estimulado o quê? Muitos. Imagina uma igreja como nossa, vamos dedicar. E nós vamos ajudar os missionários. Isso é algo tão precioso, gente. Deus é tão bom testemunho que vai atingir o bom testemunho a outras igrejas. Não aos olhos de Deus, mas numericamente nós somos uma igreja pequena, somos. Mas imagine aí, imagine um valor. Aí supre. Aqui estou ilustrando, tá, irmãos? Aí eu tenho que colocar um valor em dinheiro. Vamos imaginar que a igreja aqui chegasse, olha, a ajudar em missões R$1.000 todo mês. A outras igrejas poderiam falar, mas o que? 1.000? A nossa igreja é 4 vezes maior e oferta 5 vezes menor. Alguma coisa está errada com isso. Não que é competição. Não, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo lá naquela igreja. Nós vamos fazer algo para aprender. Ou nós aprendemos com outra igreja. Então isso vai estimulando a outros. Porque foi feito algo de primazia. Alguém leia aí bem alto o versículo 7, 2 Coríntios 9:7. Pode ler. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Por isso? Amém. É verdade isso mesmo? Não é para contribuir com, contribua conforme propôs no coração. Já falei, é trabalho de Deus isso. E não é com tristeza. Vai faltar, falta de fé. Porque senão o tesoureiro vai pegar no meu pé. O pastor vai dar uma indireta lá na frente. Bom, não é meu estilo, né? Tem pastor que dá indireta mesmo. Não é? Mas veja bem, ou por necessidade, porque Deus ama. O que Deus ama? Aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é justo. Deus ama ao que dá com a primazia. Já separei. É domingo, não sei. Vai ter o culto, não posso ir, dou um jeito de chamar alguém para vir buscar. Não, aqui acontece isso, né? Às vezes a pessoa não pode vir até a igreja. Vem aqui, passa aqui em casa. Né? Lógico que nós vamos. Não vai ser sacrifício. Não fazemos isso? Porque sabemos que vai ser uma bênção lá na frente. Olha, então se dá como oferta de sacrifício a Deus. Mas nós temos que dar nossa vida em sacrifício a Deus. Romanos 12 fala isso também. Tinha uma frase de uma empresa, que não vou falar aqui o nome, dedicação total a você. Era um comercial. Alguém já falou lá sobre a Bahia, né? Dedicação total a você. Para com Deus, devemos ser assim, Senhor, dedicação total. Não a expressão de hoje, meia boca, né? É total. Então, mas aqui nós terminamos. 5 responsabilidades da igreja para com o obreiro. Ou com missões, sustento sistemático, espiritual, recíproco, oferta de amor e oferta em primazia. Qual é a parte, então, do missionário do obreiro, lá do outro lado? Vamos ver agora? Deixa eu ver aqui, Então, o primeiro ponto é o quê? O que essa pessoa do outro lado entende? O que ele vai ter no coração? Vai ter o quê? Você concorda? De um lado a igreja que é amorosa, é generosa, o que o outro lado vai responder? Como que você responde a quem que lhe dá alguma ajuda, lhe faz um favor? Não é gratidão? Então, você acha que o apóstolo Paulo era ou não era uma pessoa grata? Por aqueles que o ajudavam? Então, gratidão a Deus, em primeiro lugar, a Deus. E por aqueles que ele levanta, já falei isso, para aquele que ele levanta para o sustento da obra. Com certeza, lá do outro lado, e nós não fazemos isso para receber tapinha nas costas, honra e glória humana. Não.
Mas é lógico, do outro lado, vai ter gratidão. Irmãos, obrigado. Minha irmã, obrigado. E quando os missionários recebem o valor nas saibas, algo mais exemplo, eles vão com gratidão depois, olha, supriu algo de coração. Devemos reconhecer de fato aqueles que se envolvem. Não é? O missionário vai reconhecer as igrejas que se envolvem. E eu pergunto, será que Deus vai reconhecer ou vai esquecer aqueles que se envolvem com a sua obra? O que você acha? Deus, muito mais. Não é? Quando nos envolvemos de todo o coração na propagação do Evangelho. Então essa igreja, mais uma vez, porque ela era regozijante. Porque Paulo falou tanto de alegria, de união. Porque aqueles irmãos, eles eram instrumentos de Deus. Preciosíssimos para suprir a vida do apóstolo Paulo e da equipe missionária. Hernandes Dias Lopes escreveu assim: gratidão é uma atitude que traz, olha, gratidão é uma atitude que traz alegria para quem a manifesta e para quem recebe. A pessoa que é grata, ela fica feliz, e isso gera felicidade no outro. A gratidão se multiplica. O murmurar, o reclamar também atrapalha a quem fala, dos seus murmúrios, e quem ouve. E a pessoa, gratidão, ou a gratidão, ela gera isso. Então, reconhecer. Vamos adiantar, quem sabe eu termino hoje. O que ainda o missionário tem que ter? Ele tem que ter contentamento. Porque às vezes vai ter mês que não vai vir a oferta. Vai acontecer. Alguém vai quebrar o compromisso. Vai acontecer isso. Aí vai ser a hora dele reclamar para Deus? Xingar, bravejar? Não, ele é convertido, né? Lábios e boca e coração santo. Ter contentamento. Já falamos isso, mas versículo 11. Filipenses 4, 11 e 12. Ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. A minha versão fala, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aqui mais ou menos, a aplicação é para todos. Mas aqui é o missionário que o apóstolo falando. Eu já tenho contentamento. Eu sei que eu tenho abundância. Pericial. Eu tenho excesso até. Eu tenho mais do que necessário. E quando vi necessidade, eu lembrava disso. Eu sei que Deus, segundo as riquezas, vai suprir. Ou eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o contexto. E Deus usou na igreja. Esse é o contexto original da passagem, né, desse versículo. Amados, contentamento. Aqueles irmãos se mostraram generosos. E Paulo se mostrava o quê? Com contentamento. Estou suprido. Você vai encontrar isso lá no 18. Estou cheio. Pleno. Estou até aqui, já viu? Tem gente que fala estou aqui, mas quando está bravo, estou até aqui. Não tem essa expressão? O copo cheio. E Paulo fala, estou até aqui, ó, com vocês. Mas de alegria. De contentamento para com Deus. E confiança que Deus vai te suprir. Então Paulo estava dizendo, eu tenho o suficiente. Ou será que Deus anda em dívida com alguém aqui? Deus anda? Deus está devendo alguém aqui? Deus está em falta? Eu gosto dessa expressão. E eu posso estar em falta com Deus. Eu posso estar em falta com a minha família, alguma área. Mas Deus não está em falta comigo. Nunca e jamais. Então Paulo diz, eu tenho mais que o suficiente. Eu tenho. Né? Eu tenho o suficiente. Porque Deus é capaz em minha vida. Não é? Por isso que Paulo fala em outro texto. Não sejamos capazes por nós mesmos. Esse contentamento não vem de nós. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa suficiência ou capacidade ou contentamento vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Contentamento. Não querer mais do que podemos. Já viu alguém que não tem contentamento e quer muito mais? É dar o passo maior do que a perna, colocar como que é, os bois na frente da carroça, algo assim?
Contentamento. Não querer mais do que podemos. Viver com o que Deus supre. E viver contente com o que Deus nos deu. A contentamento podemos ligar com contente também. Viver contente com o que Deus lhe deu. Uma pessoa com contentamento não vive, já citado a murmurar. Imagina um missionário ficar ligando e reclamando e cobrando. Um exemplo. Não seria estranho? Nunca aconteceu conosco, né? Também, nós somos sustentados também, né? Aqui também é uma obra missionária. Nunca liguei para ninguém, pela misericórdia de Deus. Está faltando, e brigando. Não é nossa parte. Porque aqui fala que Deus supre todas as coisas, não fala? Tudo é obra de Deus no final. E em toda e qualquer situação não falta a graça de Deus. E se não falta a graça de Deus, nós já temos mais do que necessário. E olha que voltando no versículo 11 aí, Filipenses 4:11, Paulo fala assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi. E como que a pessoa aprende a ter contentamento? Não é por experiência? Como que você se aprende a algo? Como que o missionário aprende a ter necessidade suprida ou ter alguma falta? Porque Paulo fala disso. Eu aprendi, eu experimentei. Deus me colocou na situação de prova. E eu reconheci a obra de Deus. Talvez era imaturo numa área. Eu aprendi. Então Paulo fala, eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi a entender que Deus usa a igreja. Mas em tudo, contentamento é um aprendizado. Você não pede assim contentamento, ficar quietinho e falar assim, Senhor, me ajude a ter contentamento. Aí Deus, coloca na sua vida. Ah, você está pedindo contentamento? É igual ao tal da sabedoria. Ah, é? Então eu vou colocar situações difíceis para que você venha me buscar em oração, me buscar na palavra, aí você vai ter sabedoria. Contentamento só aprende por experiência. Às vezes quebra a cara umas vezes. Até ter o contentamento. Até ter o calo do contentamento. Paulo fala, eu aprendi. Ele não fala assim, Deus me deu assim. Quando eu ia para o ministério, já fui com contentamento. Ele foi aprender. Então o missionário, ele responsabilidade de ter gratidão e ele tem que ter contentamento. Tem que ter. Então é um aprendizado. Peça isso também para Deus. Então dá para entender que ele foi instruído na jornada da vida missionária, né? Com o tempo, a ter contentamento. Agora, vamos ser reais. Às vezes passamos por períodos mais de escassez. Às vezes com mais abastança. Às vezes você tem mais. Às vezes tem menos. É verdade ou não? Mas o que não pode faltar? Aquela palavra ali, ó. Porque se faltar contentamento, vai sobrar murmuração. Aí murmuração. Você lembra de caso de Israel? Ou igreja, né? É falar mal de Deus. É diminuir Deus, né? Deus falhou. Deus foi ruim. Deus faltou. Agora o contentamento não pode faltar. Então Paulo estava instruído. O nosso contentamento deve estar em Deus, mais do que nas dádivas de Deus. Isso aqui para a igreja. O nosso contentamento deve estar em Deus, mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Imagina alguém falar assim, o dia que Deus me der isso, aquilo, depois que Deus suprir, aí eu vou ter contentamento. Aí alguém fala, o contentamento meu é quando eu tiver um jato. O outro, quando eu tiver uma ilha. Quando eu for multimilionário. Nós não temos fim, né? Mas olha, o nosso contentamento deve estar em Deus, na pessoa de Deus, mais do que Ele nos concede. É lógico que Ele vai conceder. Já viu aquela palavra, Deus nos basta e nada mais? Ou tendo Deus, nada nos faltará? Quem lembra do Senhor é meu pastor e nada me... É contentamento, não é? O Senhor é meu pastor, Ele que cuida de mim, eu sou ovelha, e nada me faltará. Por quê? Eu tenho Deus, e tendo Deus nada falta. Pode faltar algumas coisas. Pode faltar às vezes. Pode faltar a picanha, a costela, maturada, né? Eu nem sei de onde de carne. Pode faltar isso, mas vai faltar Deus? E se não falta Deus, já tem tudo. Vamos pro próximo aí. Hoje eu creio que eu tenho. Ele tem que ter confiança. Versículo 13. 4:13. Esse é claro, não é confiança aqui? Esse versículo basta, né?
posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha o contexto, irmãos. Às vezes é aplicado, você vai ouvir muitas mensagens na sua vida, talvez, errado aqui, tirado do contexto. Eu posso tudo, então vou conquistar e vou arrebentar, não é? Mas aqui é de um homem que viveu na dependência de Deus, sendo suprido, especialmente sendo usado na igreja. Então, eu escrevi aqui, esse versículo 13, muitas vezes terrivelmente mal interpretado, usado e abusado, especialmente pela teologia da prosperidade. Enquanto Paulo fala que Deus basta, alguns falam, não, viu, não basta não. Basta quando eu ter isso, nem vou tirar do outro. Aí Deus não basta mais para ele. Posso todas as coisas que ele me fortalece, está dizendo uma confiança inabalável. Mas no sustento e na provisão divina. É isso que está falando. Entrega tudo para Deus, Senhor, o Senhor que manda, o Senhor que sabe. H.C.L. Mowley, é um outro escritor, ele fala assim: eu tenho forças para fazer todas as coisas. Ser como Paulo falando isso. E lembra que Paulo foi humilhado, também foi traído, abandonado, passou fome, escassez. Ele defende o seu apostolado. E perigo de espada, muitas vezes, e fome vai indo. E a maior preocupação que ele tinha era dos falsos irmãos e da igreja não está indo bem. Ele não temia ser assaltado, não temia a morte. O que temia é falsos irmãos e se a igreja está indo ou não indo bem. Ou seja, tenho forças para passar por qualquer desafio, qualquer tribulação, qualquer necessidade, tanto que eu tenho a graça de Deus em minha vida. Por isso que ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É o fortalecimento, é a força, é a energia que vem do alto. É isso que o versículo, o contexto quer dizer. Podemos todas as coisas, mas nunca parte de Cristo, nunca longe de Deus. Estou do lado de Deus, ou Deus do meu lado, eu posso todas as coisas. Se afastou de Deus, aí não pode nadinha de nada, né? Até a própria sombra derruba, qualquer ventinho. Agora nossa fé será provada, fustigada, mas podemos vencer com o auxílio de Deus. É isso que quer dizer, Paulo está dizendo, eu venço, eu vou vencer, eu sou mais que vencedor, por causa de Cristo. Por isso que eu posso todas as coisas. Então Paulo experimentou dois poderes em sua vida. O poder das tribulações, dos desafios, das circunstâncias da vida. Mas também ele provou o poder de Deus durante essas necessidades. Ele provou dos problemas e provou da solução que só Deus pode dar. Então, o poder que Paulo experimentou das circunstâncias adversas da vida, mas o poder que ele experimentou sendo sustentado por esse Deus que permitiu essas coisas. Então, a fonte sempre vai ser Deus. Então, o que Paulo está dizendo, nos ensinando a habilidade de enfrentar todas as circunstâncias. Lembra? Passaremos por muitas coisas nessa vida. Mas Jesus falou, eu venci o mundo. É sobre isso, porque o Senhor nos fortalece. Em quarto lugar, o que o missionário tem que ter? Tem que ter interesse espiritual. Por que ele está lá em missões? É para ter vida boa? Bom, ninguém escolheria isso, né? É para ter vida boa? O interesse é o quê? Espiritual. Não é ganância. Olha, a Bíblia reprova isso. Aquele que se adentra ao ministério pensando nisso. Em fama, em poder. Não é por interesse material. Não é? Não é. E Paulo é um exemplo. Não, versículo 17. Não que procure dádivas. Não que eu procuraria presentes da parte da igreja. Versículo 17. Mimos. Mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. A preocupação era espiritual. Paulo, estou aqui. Então ele fazia. Deus usava dele como cresceu o ministério. Mas Paulo, quando escrevia para a igreja, ela dizia, o que eu procuro não é interesse, presentes e dádivas. Mas é que o fruto de vocês mesmos vão ganhar com isso. Falando para a igreja de Filipe. Aquela igreja local ganhava, o qual ele ministrava, e aquela que ajudava, ganhava também. A palavra fruto aqui seria, mesmo que recompensa em algum investimento. Você fala assim, essa casa é fruto do meu trabalho.
Já viu isso? Esse carro é fruto das minhas economias. Isso que eu tenho é fruto da minha mão um pouco fechada. Não sei, esbanjando por aí. Então essa palavra é o fruto, olha. É o fruto que cresça para a vossa conta. Aqui é um termo como se fosse bancário mesmo. Para conta, crédito de vocês. O interesse espiritual de Paulo. Para que vá bem aqueles irmãos. Não é? Recompensa e investimento. Sempre há recompensas em se envolver com Deus. Até com o mundo vai ter recompensas, né? Doloridas. Mas aqui seria recompensa. A expressão seria assim: aumente, cresça. Pleonasem é um termo bancário. Seria como juros sobre juros. Tem a parte ruim, né? A pessoa deve, aí tem juros sobre juros. Mas quando você investe, tem lucro juros sobre juros. Eu não sei se é o tal dos juros compostos, é isso? Quem já estudou? Juros compostos? É juro e depois tem mais juros. Paulo está dizendo: eu quero para vocês isso. Juros e mais juros na vossa conta. É muito crédito. Muito crédito. Para que vocês possam desfrutar na eternidade. Eternidade. Isso é bíblico? Mateus, eu não quero folhear aqui não, mas alguém leia bem, de maneira bem clara. Mateus, capítulo 6, do 19 ao 21. Mateus 6, 19 a 21. Quem vai ler? Quem vai ser o voluntário? A voluntária. Quem vai receber o galardão da leitura? Eu não sei se tem, né? Mas quem sabe tem o galardão da leitura. Maneuza, pode ler, irmão. Mateus 6, do 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde o ladrão escava e rouba. Mas juntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se nosso tesouro, nosso coração estiver nas coisas materiais, elas se vão. Você pode acumular, o herdeiro pode desfazer, pode ter a traça, a ilustração aí, a ferrugem, né? Agora, quando se faz lá para a obra, é um tesouro que não vai ser mexido, porque quem guarda é Deus. Agora, infelizmente, na obra, você já ouviu falar e você vai, infelizmente, conhecer os chamados cães gulosos. Aqueles que não são missionários, mas são mercenários. Tem? Um tantão assim, fazer como criança, né? Infelizmente. Tem sim. Mas não é exemplo do apóstolo Paulo, é? Não é. Quinto lugar. Vou correr aqui, tá bom? A responsabilidade do obreiro é reconhecer o privilégio que ele tem. É um privilégio. Você tem privilégio. Nós temos. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que vai ter nessa carta, nas epístolas do apóstolo Paulo, é reconhecimento de privilégio que ele teve. É o nosso privilégio também. Privilégio de servir a Deus, de cultuar a Deus, privilégio de ser escolhido por Deus, de ser capacitado por Deus e ser usado por Deus. É privilégio. E muitos outros você pode colocar. Tudo que acompanha a tão grande salvação. Sexto lugar. É responsabilidade do obreiro de orar. Ele vai orar pela obra lá, as famílias, não é? E ele vai orar pelos que o sustentam, e vai desejar bem. Aqui eu sei que é um versículo, mas é como uma oração. Ó, e o meu Deus, é Paulo falando, né? Poderia ser Paulo orando. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas das vossas necessidades. É isso. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. A minha versão fala por Cristo Jesus. Então o missionário ele entende, ou qualquer um entende, que ele não é capaz de realizar nada sozinho.
É um elo, é uma gama de auxiliadores, de apoiadores. Vamos colocar a palavra apoiadores hoje, né? Colaboradores. Então, não é só ele. Ele está numa parte estratégica. Mas ele lembra que ele tem que orar por aqueles que o sustentam. Esses apoiadores são tão importantes quanto o obreiro no campo. O obreiro vai com a família dele. E ele sabe que a vida dele é tão importante quanto aqueles que ficaram. E eu tenho duas perguntas para fazer. Quem receberá mais galardões? O missionário que vai? Ou a igreja que fica e sustenta fielmente? Quem é mais usado por Deus? Ou quem receberá mais galardões? O missionário que vai e prega? Ou a igreja que fica firme sustentando aqui do outro lado? Né? Ambos, igualmente. Não é nossa boca que está falando lá. Não é nossas pernas. Mas não é o sustento? Porque Deus não fala, um é o que semeia, né? Outro que colhe. Mas quem dá o crescimento? Só tem um que pode dar crescimento. Então ambos. Um outro texto que eu gostaria que alguém lesse, todo no finalzinho. Se eu não marquei errado, é 1 Samuel 30, 24. Eu aqui está nessa parte corrida, né? Mas alguém lê lá, 1 Samuel 30, 24. Se não for esse versículo, a gente continua. Rapidamente, quem encontrou, fique em pé e leia. Depois nós teremos mais um ponto. 1 Samuel 30, 24. Quem vai ler? Quem encontrou? E quem então vos daria ouvidos, porque qual é a parte de que desceram a peleja? Tal também será a parte do que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Olha aí. Alguns foram para a guerra, o campo de batalha. Concorda? Arriscaram suas vidas. Lá sentiram o frio, talvez a fome, o fio da espada. Outros ficaram lá atrás, cuidando dos provimentos, da bagagem. E aí nesse versículo, quem que vai receber mais ou quem vai receber menos? Igual. Agora, se a gente deixa de apoiar o missionário, aí você não recebe nada. Nós devemos receber pelo nosso trabalho primário aqui ao redor e quando nós investimos lá longe. Amém? Quando nós encontramos um missionário, a gente agradece. Os irmãos, olha, que bênção. Na minha vida, pelo menos, era na Paula é uma bênção. Mesmo que eu não comunico com eles tanto. É uma bênção? Vendo aqueles relatórios? Agora, quem vai ganhar mais na eternidade? Igual. Porque você está correndo a obra. E sem estar, os apoiadores, ele não chega lá. E é esse versículo de princípio. Teve uma guerra, é igual. Os que vão, os que foram, os que ficam. Então Paulo falou, meu Deus suprirá o próprio Deus, o dono da obra. É aquele que recompensará aos dadivosos. Existe essa palavra? Dadivosos? Os que fizeram dádivas? Não sei. Alguém escreveu, o missionário não pode te recompensar. Não pode. O obreiro não pode te recompensar. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo se põe como fiador. Ele te recompensa. Porque é o que eu aprendo aqui, olha. Toda vez aqui. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, ó Deus, o Pai, suprirá todas as nossas necessidades. Em glória. Por quem? Pelo meio de quem? Por Cristo. Então o missionário não pode recompensar. Mas tem um maior que o missionário. Mais fiel que o missionário. E ele pode, é o que Paulo está dizendo. Vocês ofertaram para mim, é cheiro suave para Deus. Eu não posso procurar interesse próprio, mas Deus entrou na jogada. Né? E aí Deus pode recompensar. Então Paulo orava e desejava o bem das igrejas mantenedoras, e as igrejas oravam e desejavam o bem ao apóstolo Paulo. Mas quem que dá a recompensa verdadeira? É o apóstolo ou as igrejas? No final é Deus. Vai ser Deus. Deus recompensa a todos. E como Deus recompensa, conforme o versículo aí? Riquezas em glória ou na glória. Não vai esperar também. Agora eu quero ganhar uma casa nova. Vou ajudar o missionário. E aí na semana que vem eu vou ganhar lá na telecena, na Papatu. Eu não recomendo não. Você tem esse pensamento. Riquezas em glória, na glória. Não humanas, mas divinas. Um tesouro infinito e eterno. Imagina, uma riqueza infinita e eterna.
Porque em Deus não há limitações, em Deus não há escassez. Ele tudo pode fazer. Amém? Você concorda com isso? Tudo Ele pode fazer? Para finalizar então, 7º lugar. Hoje eu vou terminar, viu, irmãos? Vida para a glória de Deus. O missionário tem que ter a vida para a glória de Deus, assim como a igreja. Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado o quê? Glória para todo o sempre. Amém. A glória não é da igreja. A glória não é do missionário. A glória não é do pastor. Não é. Lê do engano quem acha que a glória é para ele. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todo sempre. Pode falar amém? Pode falar amém, né? Tudo acontece conosco deve ser para a glória de Deus. Na vida do missionário tem que entender isso. Até os infortúnios. Em Filipenses 1, aqui 11, 12, fala dos infortúnios. Mas ele fala que tudo foi para a glória de Deus. E aí o que Paulo fez? Ele aproveitou as oportunidades. Paulo foi caçado e foi preso. O que ele fez na prisão? Ele evangelizou a guarda pretoriana. Alguns olharam e pregaram com inveja. Paulo, nem estou nem aí. Estou nem aí. Se pregarem, nem só com inveja. Eles acham que vão causar algum dano. Deixe que o evangelho seja pregado. E estimulou as outras igrejas. Igrejas preocupadas com o apóstolo Paulo. E Filipenses foi lá, se envolveu. Aí Paulo aproveitou e pregou. Nós até fizemos um cálculo quantos que talvez Paulo evangelizou estando lá preso, né? Era uma guarda, não lembro se era 4 soldados que faziam revezamento a cada 6 horas, mas tem uma conta. E você acha que Paulo ia perder a oportunidade? A cada 4, 6 horas vindo 4 homens, e aí Paulo evangelizava. Tanto que no final nós vamos provar que muitos se converteram. Então Paulo fala, seja vida, seja morte, tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Capítulo 1, 20 e 24. Então, mas fomos escolhidos para servir. Fomos escolhidos para sustentar a obra. Fomos escolhidos para glorificar a Deus. Em especial, através de missões e evangelismo. Se você quiser anotar, 2 Coríntios 8, 24 fala sobre isso. Ela fala de missões e fala que é para a glória de Deus as missões e evangelismo. Finalizando aqui, do versículo 20 em diante. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quando você for investigar essa expressão, os que são da casa de César, envolve sim, claramente, não é a casa do Paulo César. A casa de César é ligado à própria instituição romana, aqueles que passaram perto de Paulo e Paulo evangelizou. Quem sabe, alguém bem próximo do imperador foi ganho por Cristo, através de Paulo. Soldados, algum general que foi atingido pelo evangelho, alguém. E aí Paulo aqui está preso, e ele fala, olha, os que são da casa de César, os que são do alto escalão, mandam um abraço. Eu fui preso, mas preguei. Fui preso, mas evangelizei. Fui preso, mas eu vivi o evangelho. E é por isso que ele fala que ele bateu em outra ocasião, o bom combate, não é? Combati o bom combate, né? Ele fez o que tinha que fazer com a carreira dele. Mas o que ele não esqueceu, Paulo? A fé. Jamais. Finalizando, vamos ler o versículo 23. Mesmo que tenha versões diferentes. Filipenses 4, 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou com vós todos, amém. Pastor, encerro com a palavra de oração que possamos aplicar. Finalizamos finalmente essa carta. E depois Deus vai prover qual será a próxima ou as próximas mensagens. Vamos ficar em pé e finaliza a oração. Pastor Antônio. Amado Deus, nosso Pai, nós te pedimos, ó Deus, perdão, porque temos deixado a desejar na igreja desta geração, esta disposição, este amor sacrificial para com a obra missionária. Aquela obra que vai além das 4
paredes do nosso templo, que vai além do local ou da nossa Jerusalém. Certamente, Senhor, como temos acompanhado, muitos dos teus servos têm sofrido nos campos por causa da falha da igreja local. E, Pai, não é para menos que temos sofrido as consequências disto. Quando o teu próprio povo passa necessidades, e não é por culpa do Senhor, mas é porque não temos plantado como o Senhor tem nos ensinado na tua palavra. E se nós não plantamos, nós não colhemos. Portanto, agradecemos ao Senhor pela exortação da tua palavra nessa noite, através do testemunho do teu servo apóstolo Paulo, através do testemunho da igreja de Filipos. E que, Senhor, no tempo que ainda nos resta, possamos abrir os nossos olhos, confessar o nosso pecado, nos arrependermos. E como o Senhor disse à igreja de Éfeso, voltarmos ao primeiro amor. Obrigado, pois, Senhor. Nesta noite oramos em teu nome, nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Assim finalizamos o culto desta noite, mas a nossa adoração é constante. Deus está com você, Deus está com a sua família, o plano de Deus é o nosso envolvimento maior, valorizando o sangue e o sacrifício de Cristo. Então, ame a igreja, ame a sua família, ame a obra missionária e dedique-se a ela. Então, tenham todos um ótimo descanso e já desejando uma ótima semana. E no próximo domingo de manhã, 9h30, teremos a ceia. Queremos realizá-la até umas 10h30. Deus nos abençoe e nos guarde.